Olá! Estamos a viver uma das maiores, se não a maior, transformação no mundo do trabalho desde a Revolução Industrial. E o motor desta mudança, todos sabemos qual é: inteligência artificial. Nesta análise, vamos mergulhar a fundo em como esta tecnologia não é uma promessa para o futuro, mas sim uma força que já está, neste preciso momento, a redefinir o que significa ter uma carreira. Bem, vamos direto ao ponto, à pergunta que provavelmente está na cabeça de toda a gente. É a grande preocupação que domina as conversas sobre esta tecnologia. E a resposta? Bem, a resposta é muito mais complexa e francamente mais interessante do que um simples sim ou não. Esta citação capta na perfeição a essência do que está a acontecer. A conversa não é sobre substituição, mas sobre redefinição. A IA está a automatizar tarefas, não a substituir pessoas. O nosso valor profissional não está a desaparecer, está a evoluir. E é exatamente essa evolução que vamos explorar a seguir. Primeiro que tudo, é crucial perceber que isto não é uma conversa sobre um futuro distante, de ficção científica. A revolução da IA já está a acontecer, agora, e os seus efeitos são bem visíveis em quase todos os setores da nossa economia. Vamos pensar em exemplos concretos do dia a dia. Na saúde, a IA já ajuda em diagnósticos que literalmente salvam vidas. Na indústria, prevê falhas em máquinas antes sequer de acontecerem. Nos transportes, otimiza o trânsito em tempo real. Desde a educação personalizada até à agricultura de precisão, a IA não é uma tecnologia que está a chegar. Ela já cá está, a operar, muitas vezes silenciosamente, nos bastidores. Então, se a IA assume as tarefas mais repetitivas, qual passa a ser o nosso papel? É aqui que a coisa se torna fascinante. O valor humano está a evoluir, está a passar da mera execução para a aplicação de estratégia, de criatividade e de pensamento crítico. Esta imagem ilustra uma mudança fundamental. Antes, o valor de um profissional estava muito na execução eficiente de tarefas. Hoje, com as máquinas a tratar disso, o nosso valor migrou para um patamar superior. A capacidade de interpretar os dados que a IA gera, de questionar os resultados e de tomar aquelas decisões complexas que nenhuma máquina consegue tomar. E esta mudança não é um fenómeno isolado. Na verdade, faz parte de uma evolução muito maior, a que se chama Indústria 5.0. Se a Indústria 4.0 se focou em ligar as máquinas umas às outras, a 5.0 foca-se em colocar o ser humano de volta no centro de tudo. O objetivo é a colaboração, onde a tecnologia serve a criatividade e o engenho humanos, e não o contrário. Ora, se o nosso papel está a mudar, então as competências que nos tornam valiosos também têm de evoluir, certo? Já não basta o hardware e o software. Agora precisamos de desenvolver aquilo a que alguns especialistas chamam de humanware, o conjunto de capacidades exclusivamente humanas que nos vai permitir singrar. O Fórum Económico Mundial identificou as competências mais importantes para a próxima década, e esta lista é muito reveladora. Reparem, no topo não encontramos apenas competências técnicas, encontramos pensamento analítico e criativo, resiliência, liderança e, crucialmente, uma predisposição para a aprendizagem contínua. A tecnologia, como a IA, claro que aparece na lista, mas como uma ferramenta para amplificar estas qualidades humanas, não para as substituir. Pensem nisto. A IA pode gerar uma quantidade infinita de informação, mas não consegue ter discernimento sobre o que é verdadeiramente relevante ou sequer questionar as suas próprias conclusões. E é aqui que entra o pensamento crítico. A capacidade de analisar, de sintetizar e, mais importante, de questionar, torna-se uma das nossas maiores mais-valias. Da mesma forma, a inteligência emocional. No mundo cada vez mais digital, a capacidade de nos conectarmos, de colaborarmos, de inspirarmos e de liderarmos com empatia é uma competência que se torna exponencialmente mais valiosa. As máquinas processam dados, mas são os humanos que constroem relações. E depois, talvez a competência mais crucial de todas, a aprendizagem contínua. A tecnologia evolui a uma velocidade vertiginosa. A nossa relevância profissional já não depende do que sabemos hoje, mas sim da nossa capacidade de aprender amanhã. A mentalidade de crescimento deixou de ser uma vantagem, passou a ser uma necessidade básica. Ok, já falamos de competências, mas como é que isto tudo se traduz em profissões concretas? Esta transformação traz, inevitavelmente, desafios para certas funções, é verdade, mas também cria um universo de novas oportunidades. Este quadro mostra perfeitamente a mudança. Vemos funções mais rotineiras a serem automatizadas e, ao mesmo tempo, surgem carreiras novas que há poucos anos pareciam ficção científica. Engenheiro de prompt é um especialista em comunicar eficazmente com a IA. A mensagem é clara, a transformação não é uma perda líquida de empregos, é uma reorganização profunda de todo o mercado de trabalho. E a escala desta reorganização é imensa. Estamos a falar de 170 milhões de novos empregos.
Este número mostra que aquela narrativa do fim do trabalho é demasiado simplista. A tecnologia está, na verdade, a criar mais oportunidades do que aquelas que extingue. A grande questão é, como é que nos preparamos para elas? E aqui está o ponto-chave. As oportunidades existem, mas não são automáticas. Quase 60% da força de trabalho, ou seja, a grande maioria das pessoas, terá de atualizar e desenvolver novas competências para se manter relevante. A oportunidade exige ação, uma ação proativa. Então, vamos à parte prática. Com tudo isto em mente, o que é que podemos fazer hoje para navegar neste novo cenário? E mais do que isso, para prosperar nele. A estratégia pode ser resumida em 3 pilares. Primeiro, um compromisso sério com a aprendizagem contínua. Segundo, um foco deliberado em desenvolver as nossas competências humanas únicas. Criatividade, pensamento crítico, empatia. E terceiro, e talvez o mais importante, uma mudança de mentalidade. Ver a IA não como uma concorrente, mas como uma poderosa aliada para amplificar as nossas próprias capacidades. Esta frase resume tudo na perfeição. A tecnologia raramente substitui pessoas. Ela substitui formas de trabalhar. A verdadeira ameaça não é a IA em si, mas sim a nossa própria resistência à mudança e à evolução. A nossa adaptabilidade é, sem dúvida, o nosso maior ativo. O futuro para o qual caminhamos é um futuro de simbiose. Não se trata de humanos contra máquinas, mas sim de humanos com máquinas. A imaginação e o engenho humano, aumentados pela capacidade de processamento da IA, vão permitir-nos resolver alguns dos maiores desafios que temos e criar valor de formas que hoje mal conseguimos imaginar. E terminamos com uma pergunta. Não para ser respondida agora, mas para reflexão. A IA não é algo que nos acontece de forma passiva, é uma ferramenta que podemos escolher usar. A questão fundamental não é o que a IA vai fazer ao trabalho, mas o que cada profissional e cada empresa fará com a IA para amplificar o seu próprio potencial. O futuro do trabalho está a ser escrito agora mesmo e todos temos um papel a desempenhar.